Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Olá! Seja bem-vindo ao curso Aprenda Excel. Neste curso, aprenderemos a usar muitos recursos úteis para o nosso trabalho do dia a dia com as planilhas do Excel. Aprenderemos a trabalhar com diversas funções financeiras, a depurar erros de lógica em fórmulas, criaremos referências para facilitar a legibilidade de funções, além de configurarmos uma série de parâmetros de exibição da nossa planilha. Com tabelas e gráficos dinâmicos, será muito mais fácil analisar as informações da nossa planilha e com as ferramentas de dados poderemos trabalhar com importação e exportação de dados. Também aprenderemos a gravar macros básicos, com o objetivo de automatizar ações repetitivas e aumentar a nossa produtividade. Resolveremos ainda alguns problemas comuns de programação linear com a ferramenta Solver. Para finalizar o curso, saberemos como compartilhar a pasta de trabalho com outras pessoas e proteger os dados da planilha, evitando assim alterações não previstas. A atribuição de nomes é uma maneira inteligente de estruturar sua planilha, facilitando a leitura de fórmulas. Com isto, podemos atribuir o nome que quisermos a uma célula ou a um intervalo. Já a criação de referências permite obtermos dados de outras planilhas ou pastas de trabalho. Vamos ver um exemplo. Nessa planilha aberta, temos uma tabela já criada e formatada. Por padrão, o Excel atribui um nome a uma tabela, e este nome poderá ser usado para trabalharmos com as fórmulas. Vamos antes trocar o nome dessa tabela. Vamos selecionar uma célula da tabela e clicar na guia Design. Em nome da tabela, vamos digitar tabela vendas. Dessa forma, podemos usar o nome da tabela em fórmulas. Vamos criar uma fórmula para somar todos os dados da coluna Valor. Na célula B13, digitamos igual, soma, abre parênteses, tabela vendas, abre colchetes, valor, fecha colchetes, fecha parênteses. Ou seja, ao invés de digitarmos o intervalo das células D2 à célula D10, simplesmente fazemos uma referência à tabela vendas e entre colchetes a coluna valor. Você não é obrigado a digitar toda a fórmula. Digitando apenas igual soma, abre parênteses, e selecionando a coluna inteira da tabela, o Excel te reconhecerá o intervalo como sendo parte da tabela.
A grande vantagem em utilizar tabelas e nomes ao invés de intervalos é que novos dados podem ser inseridos na tabela, sem a necessidade de alterarmos a fórmula. Exemplo: vamos inserir uma nova linha clicando e arrastando a seta localizada na parte inferior direita da tabela. Em A11, vamos digitar tilde. Em B11, alfa. Em C11, 30. E em D11, 2030. Automaticamente, o valor da fórmula de soma que fizemos reconhecerá a linha 11 como sendo parte da tabela. Portanto, o valor que digitamos em D11 será somado juntamente. Para vermos quais nomes existem na pasta de trabalho, temos que abrir o gerenciador de nomes, clicando na guia Fórmulas e depois em Gerenciador de nomes. Na janela aberta, você pode criar um novo nome, editar ou excluir um já existente. Mais à direita, você pode aplicar um tipo de filtro, caso tenha muitos nomes criados. Na parte central, temos listado o nome da tabela, com um valor, qual intervalo ele se refere, qual o escopo do nome e comentário. Clicando em Tabela Vendas, na parte inferior da tela, você terá a fórmula usada para identificar o nome. Vamos fechar essa janela de criar um novo nome. Selecionamos a célula B13 e clicamos na opção Definir nome. Na janela aberta, em Nome, o Excel dará sugestão de um nome. Vamos apagá-lo e digitar Total Valor. Em Escopo, vamos deixar Pasta de Trabalho. Em Comentário, digitaremos Resultado da soma da coluna Valor da tabela Vendas. Em Refere-se a, o Excel colocará a célula B13 que tínhamos selecionado. Clicamos em OK. Para testarmos o nome, podemos colocar a seguinte fórmula da célula B15, igual Total Valor. Como o escopo do nome Total Valor foi definido como pasta de trabalho, ele pode ser usado em qualquer planilha desta pasta de trabalho. Vamos trocar a planilha atual para a planilha de testes. Na célula F1, podemos digitar igual Total Valor. Receberemos exatamente o mesmo resultado. Outra vantagem de usar nomes é que você pode usar o comando ir para selecionar rapidamente a célula ou intervalo em questão. Na guia Início, em Edição, clique em Localizar e Selecionar. E depois ir para. Na janela aberta, podemos selecionar Total Valor e pressionar OK.
o Excel automaticamente selecionará a célula que marcamos com este nome. Ao longo do curso, vamos utilizando a criação de nomes para diversas funções. Agora que já aprendemos a atribuir nomes às células em intervalos, vamos aprender como compartilhar valores e dados entre duas ou mais pastas de trabalho. A maneira mais simples de fazer isso é a seguinte: vamos abrir uma outra pasta de trabalho. No nosso caso, uma lista de produtos disponíveis. Em seguida, vamos voltar para a pasta de trabalho que estávamos antes e acessar a planilha de testes. Na célula A8, vamos digitar igual na barra de fórmulas. Agora basta acessar a pasta de trabalho com a lista de produtos e clicar na célula desejada, como por exemplo D4, e pressionar Enter. Clicando na célula A8, podemos ver que o Excel colocou a fórmula para o valor da outra pasta de trabalho. Podemos traduzir esta fórmula da seguinte maneira: nome da pasta de trabalho entre colchetes, seguido pelo nome da planilha, da pasta de trabalho, um ponto de exclamação e a célula, intervalo ou nome. Vamos fazer o inverso, usando o nome total valor que criamos anteriormente. Na planilha com os arquivos dos produtos, vamos clicar na célula, por exemplo, A19 e digitar o sinal de igual. Agora, clicamos no relatório de vendas, acessamos a planilha de vendas e clicamos na célula B13, que é a célula que nomeamos total valor. Antes de pressionar Enter, observe a barra de fórmulas. Temos a mesma sintaxe que vimos: nome da pasta de trabalho entre colchetes, seguida pela planilha e uma exclamação separando o nome que usamos. Vamos pressionar Enter. Apesar de ser um recurso muito interessante, principalmente para o trabalho em grupo, você deve levar em consideração que valores externos são alterados sempre que a planilha é calculada. Por padrão, o Excel faz este cálculo automaticamente e, por isso, você deve tomar cuidado principalmente na hora de fazer a impressão, pois se um dado for alterado enquanto você configura a impressão, poderá passar despercebido. Outro fator importante é a localização dos arquivos vinculados. Por exemplo, se os arquivos estão em pastas diferentes, a barra de fórmulas irá mostrar o caminho até o arquivo. Vamos ver um exemplo. Vamos tentar vincular um arquivo que está na pasta Documento deste computador. Vamos abrir o arquivo Olá, que é uma pasta de trabalho contendo uma única planilha e uma frase qualquer. Alternando para a pasta de trabalho Relatório de Vendas na planilha de testes, vamos selecionar qualquer célula e digitar igual. Agora, vamos selecionar a pasta Olá e a frase. Pressionando Enter, os vínculos serão criados. Agora, fechando a pasta de trabalho Olá, vamos clicar na célula que possui o vínculo para ver a fórmula. Note que antes do nome do arquivo temos o caminho físico do mesmo. Considerando essas informações, se o nome de um arquivo ou se o seu caminho sofrer uma alteração, o vínculo será quebrado. Se você quiser mandar duas planilhas vinculadas para um amigo via e-mail, por exemplo, é recomendável
que ambas estejam na mesma pasta quando forem vinculadas, pois assim o seu amigo pode salvar as duas planilhas no mesmo diretório e manter o vínculo.